Começando mais uma edição do Futzap, edição número 61. A gente esqueceu de registrar na semana passada a estreia da vinheta. Enfim, vinheta bem bacaninha, tudo certinho. Também profissionalizou, né? Melhorou. E também registrar que teve um erro de contagem lá no nosso canal no YouTube e tal. Aí acabou que passando a edição como se fosse essa 61 passada, não é? 61 é essa. Estou eu, Dani Schwartz. Beleza, Dani? Tudo certo, voltando, né? Depois de umas 2 semaninhas aí longe, focado só no futebol internacional, o Peixotão. Sim, tem uma... Inclusive eu queria até deixar claro aqui, essa semana a gente não conseguiu fazer, porque o Peixoto teve que fazer um procedimento aí de saúde, e aí... Não teve? E aí também... a gente não conseguiu fazer essa semana, mas aí já fica o recado aí pro pessoal. Semana que vem acho que a gente já tá de volta. Nosso convidado de hoje, nosso cara que saca tudo de números, nunca mais a gente tinha se encontrado para bater um papo sobre futebol. Nosso Adedson Leite, que ainda tem o blog dos números, Adedson, não, né? Mas ficou a sua marca, em revisão, né? O blog dos números ele está passando por uma reformulação, né? E vai voltar aí com boas novidades para o torcedor pernambucano, né? A gente vai voltar a fazer aquela estatística ampla, né? Estatística que inclusive vai trazer dados inéditos, Marcelo, que é uma das características do blog. Você que acompanha o blog desde o início, né? Ele vai trazer justamente essa característica de informações inusitadas. Por exemplo, a estatística de jogador, inclusive pegando os times do interior, tipo um Salgueiro, jogador, o atacante tal, enquanto ele esteve em campo, qual é a campanha dele com o clube, né? Então, vitórias, empates e derrotas nos momentos em que ele teve campo. Se ele entrou já estava 1-0 para o adversário, isso não conta. Então isso aí vai ser um dos pontos aí diferenciados do nosso blog. A gente vai falar sobre isso. A gente agora vai falar do assunto que a gente geralmente começa com a rodada dos jogos. O Sport enfrenta a contratação do Thiago. O Sport enfrenta o Fluminense neste domingo 8h30 na Ilha do Retiro. O ex-clube de Thiago Neves, comentando aqui no dia 18 de setembro, sexta-feira, gravando aqui na tradicional de sexta-feira, na Confraria da Barba das Graças, nossa parceira. Já está, como é que se chama, regularizado, deve ir para o jogo do mínimo no banco, certamente vai para o banco, chegou ontem, na quinta, começar no banco. Vai começar no banco, deve aparecer, e aí a torcida do Sport, que não vai para o estádio, evidentemente, já está na torcida para que aconteça a lei do ex. Daniel, o que é que você achou da contratação? Não, acho que a contratação, Marcelo, é bem acertada, né? Eu acho que pelo nível técnico do elenco do Sport, que o Sport tinha, para o estilo de jogo que Jair propõe, que é um jogo mais reativo, e que aí você, para fazer um jogo reativo, você precisa que a eficiência do time seja a principal ferramenta, vamos dizer assim, e que já melhorou um bocado com ele. Um jogador do nível de Thiago Neves com a técnica dele vem para somar. O que é que atrapalha aí? São as polêmicas recentes de Thiago Neves, né? Tanto agora no Cruzeiro, em 2019, como agora no Grêmio, antes de sair, também foi um pouco conturbado, mas tecnicamente é indiscutível a qualidade de Thiago Neves. Alguns reclamam, alguns podem pontuar a idade de Thiago Neves, 35 anos, mas veja só, como eu disse, o estilo de jogo de Jair Ventura, de Thiago Neves, não precisa sair correndo, puxando o contra-ataque de uma forma física, vamos dizer assim, né? que exija tanto fisicamente dele. É muito mais a questão técnica, a qualidade dele acertar o passe, de chegar na área para finalizar uma jogada, uma bola parada, principalmente, que o Sport até hoje está tendo um cobrador de bola parada, sendo o Sander, por exemplo. Entendeu? Então, você com certeza agrega tecnicamente com a chegada de Thiago Neves. Agora, essa questão de 35 anos, pela qualidade técnica dele, para o time do Sport, eu não acho uma coisa negativa, não. Não, de jeito nenhum. O time do Sport precisa de um jogador daquela bagagem mesmo, daquela experiência. O ponto positivo, eu acho que dessa vinda aí também foi a questão do contrato, que eu achei bem amarrado por parte do Sport, sabe? É um contrato curto, pelo menos o inicial, é muito curto, 5 meses, até o fim do Brasileiro. O salário completamente pagável, vamos dizer assim, até porque o Sport perdeu o William Farias após a pandemia e bem os cofres do
do esporte. Então uma aposta, assim, vamos dizer, arriscada por conta do último ano e meio dele, vamos dizer, mas é um jogador que indiscutivelmente, tecnicamente, vai ajudar muito o esporte. Primeiro que o esporte precisa de um jogador da qualidade dele, tem bom passe, um jogador inteligente, experiente, sabe fazer, chutar de fora da área, bater falta. Exato. Né? Então, assim, um jogador, pela fatalidade, para mim não é o que seria o fator negativo da contratação. Acho, como você falou, a questão do contrato também é uma boa, que às vezes um jogador como ele, o cara faz um contrato de 2 anos, sei lá, o cara, eu vou pro esporte, beleza, agora eu vou contrato de 2 anos, porque o cara vai já descansado, e não é o caso dele. Vem no final do campeonato, ele vai ter que mostrar serviço. Vai ter que mostrar serviço, tanto para os outros, tanto para o esporte quanto para os outros. De início, logo quando anunciaram... A questão é só de comportamento mesmo, assim, eu não sei, porque muitas vezes os dirigentes daqui dão muita regalia para jogador estrela que vem de fora. E aí acaba causando ciumeira no elenco. Não sei como é que está o elenco depois de Jair. Eu estava achando o elenco do esporte com o Daniel muito, não vou dizer rachado, mas não era um time coeso, não era um time de um bom relacionamento, assim. Você não viu o time unido. Não sei como é que Jair está trabalhando nesse lado aí. Eu também não sei como é que o Thiago vem, tem que esperar, né? Como é que vai ser o comportamento do Thiago Neves com o grupo, com o treinador, com a diretoria. Tudo isso interfere. Porque quando eu digo que sou contra, às vezes, uma contratação desse tipo de jogador, eu não estou falando apenas da qualidade técnica dele, não. Eu falo do comportamento fora de campo que às vezes atrapalha. Não sei se isso vai causar. É esperar. O contrato já está aí, né? Não tem mais que... Logo quando confirmaram o Thiago Neves, surgiu a notícia de que tinha uma cláusula de renovação automática caso o Sport permanecesse na Série A, mas isso não existe. Até porque não vai ser a mesma diretoria, então eles não podiam amarrar esse tipo de cláusula no contrato. Então o contrato está muito bem feito, pelo que eu vi e pelo que eu soube, né? Porque eu não vi o contrato, mas pelo que eu soube, que acompanhei, né, com nossos colegas de imprensa aí que cobrem o esporte, é um conceito e o Thiago Neves vai ter que mostrar serviço se quiser continuar no esporte ou até ir para um outro time da Série A. Né? Para você ter uma ideia do rebuliço. E assim, outra coisa, eu até escrevi no blog, assim, essa necessidade que há de ter ídolos, de ter referência, de ter um jogador como ele, assim, que mexe com o torcedor, tá todo mundo falando disso. O Sport, inclusive, trouxe ele numa semana em que lançou uma camisa bem diferente. Que vendeu bastante. Que vendeu bastante logo de cara. Agora que vai vender mesmo, agradou muito. Né? Uma camisa bem bonita, assim. Só a questão da cor da camisa que eu achei, e realmente parece com parece com que tem fizeram uma alusão também, né? A cerveja com a Brahma Duplo Malte. Brahma Duplo Malte, né? Eles até tiraram onda, né? Porque a Brahma patrocina os clubes de Pernambuco. E eles até, nas redes sociais, eles interagiram lá. Exatamente. Então, assim, aí você vê como tá a coisa. Eu tô aqui conversando com o Dani, e a gente tá aqui batendo papo, gravando o podcast. Pra você ver, eu tô acessando aqui Globoesporte.com. Globoesporte.com tem aquelas 3 chamadas, né? Isso. As 3 são liberadas pro jogo, a parte do esporte, né? A página do esporte. Thiago Neves agradece apoio, Thiago Neves se apresenta ao esporte, as 3 manchetes, né? Só o cara. E ontem, quando foi anunciado, ele tava na principal também, né? Ele chama a mídia. Né? Chama a mídia, tá na missão da Nacional, inclusive. Tá na principal da Nacional. Ele tem nome, né? Tem um nome assim que mexe aqui, tá só o cara. Então, assim, o futebol pernambucano, a gente, até mais da minha geração, certamente lembra daqueles jogadores que passaram por aqui, que tiveram passagens assim como. Até mais recente. A de Baiano não. O Adriano no Náutico, ele não tinha tanto nome assim, ele estava na reserva do São Paulo, se não me engano. Acho que estava até emprestado para o São Paulo, assim. Né? Foi empréstimo. Foi empréstimo, né? Não, estou dizendo assim, ele estava na reserva do São Paulo quando veio pro Náutico, em 99. Eu não sei se eu vou entrar numa polêmica, mas eu coloco um ponto importante, Marcelo. Hoje, na realidade do futebol brasileiro, não tem jogador estrela, algum clube, não vou nem dizer de Pernambuco, fora do G12. Fora do G12 não tem nenhum jogador que não venha, que ele não esteja precisando, ou está em fim de carreira, ou está precisando se reabilitar, isso aí coisa, com certeza. Ou uma fase técnica, aí você vê, alguns casos deram muito certo. Né? O próprio Diego Souza, né? O Grafite, quando veio para o Santa, né? Veio jogando muita bola. Aí, a Grafite eu acho que é uma ponta fora da curva, vou agora até polemizar com você, pelo seguinte,
O grafite naquela vez ele veio lá em 2000, ele tava aparecendo, né? Que ele tava na Matonense e veio pra cá. Aí depois foi pro Grêmio, aí depois que ele foi sair daqui, aí ou seja, ele não é um cara de jogador que, eita, me ferrei em tudo que é lugar aqui, vou lá pro Santa Cruz pra poder reacender. Ele veio encerrar a carreira. Não, eu tô falando lá de 2001. Ele foi praticamente Não, revelado assim. não. Agora ele veio pra encerrar a carreira. Ele tá falando de agora. Mas de agora ele encerrou a carreira. Né? Ou seja, ele jogou no Santa, foi pro Atlético, não foi bem, voltou pro Santa e encerrou a carreira. Ou seja, ele não... Teve alguns casos que retomou. não foram muito bem sucedidos, como o Cicinho. Pronto, né? Cicinho também não foi bem. Mas nesse caso do Thiago, veja, é um jogador que ainda tem muito que dá. Né? Acho que o próprio Diego Souza... 2017, 2018 ele foi bicampeão com o Cruzeiro da Copa do Brasil. Não, ele é um jogador tecnicamente capaz, querendo jogar futebol. Joga. No Grêmio eu estava até vendo a estatística recente, eu estou pegando os dados do site Gol, e estava vendo que ele, por exemplo, conseguiu jogar nas últimas partidas, a última partida dele aqui foi inclusive justamente contra o Sport, né? Isso. Foi, contra Grêmio Ele jogou 64 minutos, Isso. mas antes está jogando 13, 10, 17, 20 minutos. Então veja, para ele é uma grande oportunidade. Para o Sport, ele volta a trazer aquela questão que trouxe com o Diego Souza do jogador midiático. Né? E é a nossa realidade, Marcelo, que é carente de ídolos, como você citou, tem um espaço suficiente para, assim, ele querendo fazer, porque, por exemplo, o Thiago Neves jogando razoavelmente, não tem risco de ser banco de reserva de ninguém. De ninguém. Né? Que era o que aconteceu com o Diego Souza. Né? Por que o Diego Souza se dava tão bem? Ele não tinha sombra. Você não tem no elenco opções que digam, a não ser que realmente ele não queira jogar. Os 500. Mas não é o caso. Não é o caso. Eu acredito que ele já veio de um susto, ou seja, veio de uma negociação. Eu pensei, sabe, que ele ia jogar bola no Grêmio. Porque Renato Gaúcho deu declaração de não, eu quero. Ele vai ser mas aqui, Grêmio, comigo ele joga. O problema do Grêmio também é que o Grêmio em si está vivendo um momento conturbado, independente de Thiago Neves. Porque agora mesmo, depois da derrota da Libertadores, já estão perguntando se é o fim do ciclo de Renato Gaúcho lá. Entendeu? E isso aí, como foi falado já, Thiago Neves não era titular do Grêmio. Primeiro, acho que, se eu não me engano, aí eu até dar uma conferida, se eu não me engano, o único jogo do Brasileiro que ele foi titular de fato foi contra o Sport. E aí ele foi dispensado logo depois do jogo do Sport também, porque ele perdeu duas, vamos dizer assim, claras de gol. E aí, se ele fizesse mais um jogo, o Grêmio teria que pagar uns valores a mais por conta de contrato, então resolveram dispensar ele. Mas o que vocês falam aí de ídolo e mídia. Mídia para atrair dinheiro é o que o Sport está precisando. Ídolo para o time, que é o que a torcida está precisando também, porque mesmo o Sport melhorando o futebol com o Jair Ventura, ainda faltava um apelo para que a torcida chegasse junto mesmo do time, né? Por mais que a gente não consiga dos estádios que estão vazios por conta da Covid, mas a gente sentia que a torcida do Sport ainda mantinha uma desconfiança, e justamente porque o elenco é limitado. Era muito claro isso. Com o Thiago Neves você dá uma crescida na qualidade técnica e preenche essa lacuna do ídolo, fala por si só, né? Então ele chama a torcida, atrai a mídia, e aí você faz um combo tudo junto, né? Termina ganhando dinheiro e até se der certo mesmo, o resultado em campo, né? Voltando àquele assunto que você falou no início, aquela questão de 35 anos, é um jogador experiente, para a posição dele é uma idade importante. Porque assim, a gente até estava falando da gravação, não é um jogador que corre, que marca, que morre. O cara que vai conduzir o time do esporte e pensar o jogo do esporte, armar jogadas. É um meio atacante, que também é raro no futebol brasileiro, não tem, difícil de se encontrar. Que chega junto, do meio para frente, ele chega ali, domina aquela região ali, sabe finalizar. Canhoto. Então, assim, o esporte está ganhando um bom jogador. Agora, as minhas restrições, meu pé atrás, em referência ao seu comportamento, as palavras, as polêmicas desnecessárias que às vezes ele se envolve, não foi bem. Então, vamos ver. Pode estrear agora contra o Fluminense, né? O Fluminense está com desfalque, né? Vem com desfalque não, né? Poupado, né? Mas porque joga de novo no meio de semana Copa do Brasil, né?
Sim. Jogo de volta. Sim. E aí deve poupar alguns titulares. Thiago Neves deve ir para o banco, primeiro porque chegou agora, não tem um entrosamento ainda com o time e tal, apesar de que estava treinando, né? O último jogo foi contra o Sport, eu acho que tem uns 15 dias esse jogo contra o Sport. Então ele está mais ou menos 15 dias, mas ele vinha treinando, vinha atuando. E pela experiência dele durante os jogos. Então ele fisicamente ele não está. Um outro risco que pode acontecer, isso é uma hipótese, é o seguinte: provavelmente a vinda dele deve ter sido construída, né, com o investidor. Não, foi negado isso também. Foi negado. Até porque o salário é muito baixo muito baixo assim, né? Muito baixo ao nível de Thiago Neves, porque 170 mil, eu estava até falando para a Marasa hoje mais cedo, na rádio, falando que Farias ganhava 130. O Elton ganhava 100. O ponto que eu tinha levantado sobre isso era o seguinte, porque o Sport ele vive financeiramente um dos piores momentos da história. Uhum. Então o que eu ia colocar, afastou essa possibilidade, era o seguinte: se o Thiago Neves ele recebeu um salário bancado por um grupo de investidores e de repente o elenco não está nessa mesma régua, mas pelo que está se falando, está todo mundo na mesma régua. Todo mundo. Né? Então poderia do próprio elenco um problema desse aí, quando houvesse uma hipótese de salário atrasado, né? Uhum. Que é uma coisa que hoje há de se esperar. Isso. Esse risco, né? E também o próprio comportamento dele, vazou um diálogo dele lá com o Perrella, né? Sim, foi. Né? Sobre essa questão do Cruzeiro, lá do jogo contra o CSA, e ninguém sabe como é que vai ser esse comportamento. Agora, lógico, é como vocês falaram, a perspectiva ela é toda positiva. É um jogador que vem, é um jogador diferenciado, que vem para virar definitivamente essa chave do Sport, né? Que começou um campeonato muito mal, inclusive era um dos mais cotados ali para a zona de rebaixamento. Você pode criar uma perspectiva até do Sport e começar a pensar uma Sul-Americana ou além, dependendo dos resultados, porque o futebol brasileiro, principalmente pós-pandemia, né? Eu não vou chegar ao ponto, eu não vou chegar de falar da Sul-Americana, sabe por quê? Não é nem por nada, eu até concordo com você. Mas é para evitar que a gente tá na... Às vezes as pessoas falam isso, mas eu entendi o que você está falando. Eu só digo isso, Marcelo, e é bom esclarecer isso para o torcedor, por o seguinte: Campeonato Brasileiro, com as divisões que ele tem, o limiar entre você fugir do rebaixamento e você conseguir uma vaga na Sul-Americana é muito pequeno. Só são 2 vagas que não... Exatamente. Então, ou seja, se você tem lá 8 times entrando na Sul-Americana e sabe-se lá com as contas como é que vai, aí o time ganhou Libertadores, aí abre mais uma vaga, não sei o que lá. Então, assim, precisa fazer uma campanha fantástica. Não. Mas é uma realidade que até os clubes medianos, né, você vê, tem clube que ano passado os próprios clubes do Nordeste, eles chega um momento que ele está fugindo do rebaixamento, ganha 2 partidas, pronto. 12º, 13º lugar. Passar aqui só rapidinho a Série A, a rodada, que já começou já lá atrás, com São Paulo vencendo o Atlético Paranaense por 1-0, dia 26 de agosto do jogo. Mas na quarta-feira o Corinthians venceu o Bahia por 3-2, né? Bahia de Mano Menezes enfrentando o ex-clube Corinthians. E o engraçado aqui, que o Arena do Corinthians colocou o nome já agora da empresa, o Globo Esporte aqui tá achando curioso, assim, colocou o nome Neoquímica Arena no jogo. O name rights, né? Tem que não só obedecer. A própria CBF, ela quando já coloca na tabela dela, ela já não, a CBF eu concordo. Eu tô pela primeira vez a Globo colocou aqui geralmente bota o nome do estádio. Certamente tem sido alguma definição da CBF para colocar. Eu acho. O pessoal paga, né? Ou se não, patrocinador. Você não pode ser patrocinador de futebol. Esse é justamente o sentido do name rights. Sim, né? Mas veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse é o sentido do name right, beleza. Mas muitas vezes a empresa ela não é obrigada, não sei se foi o seu caso, ela não é obrigada a colocar o nome. Por exemplo, que é o que acontece com o Bragantino. O Bragantino. Pronto. Todo mundo bota o Bragantino. Tá aqui, ó. O da Globo aqui é Bragantino, não é Red Bull Bragantino. Ninguém vai colocar Red Bull. Mas vamos lá. Bragantino, Ceará, Fortaleza e Inter, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras, Coritiba e Vasco, Botafogo e Santos, Sport, Fluminense, Flamengo e Goiás. Essa é a rodada.
Tem alguma curiosidade aí da rodada, alguns números aí da Série A, Adedson, que possa passar para a gente? Temos alguns números interessantes, né? Em termos de ranking, você sabe que eu gosto de um rankingzinho, né? Eu sei disso. Então veja, até a data de hoje, né, a gente tem clubes que estão vivendo um bom momento, inclusive até surpreendente, pode não estar bem na tabela, mas veja, jogos sem perder. O Palmeiras, ele chega a 9 jogos sem perder na competição, e aí você tem outros 2 times que também numa sequência um pouco longa. O Atlético Goianiense, né, que chegou, eu me lembro, Marcelo, quando o Atlético meteu 3-0 no Flamengo, toma, eita, pronto, o Atlético vai ser a zebra desse ano. Mas depois ele deu uma queda brusca e volta novamente a fazer uma série invicta. O Santos de Cuca, que é uma incógnita, né? Às vezes quando você espera que o time vá deslanchar, ele decepciona. O Grêmio que não está na melhor das suas fases, mas também está 3 jogos sem perder. Em termos de vitória consecutiva, o próprio Dragão, ele vem com 2 vitórias consecutivas, então isso daí pode trazer alguma coisa. E uma informação que não é boa para a torcida do esporte, né? O Fluminense, ele está com a maior série de rodadas ininterruptas marcando gols. Então ele já faz 9 jogos consecutivos que ele pelo menos deixa um lá no fundo da rede, né? Junto com o Palmeiras, né? E posteriormente vem o Goiás com os jogos ininterruptos marcando gols. O time do Fluminense faz uma campanha muito irregular, né? São 4 vitórias e 4 derrotas no campeonato. O Fluminense, ele é um... Acho que não tem muita regularidade, né, não tem nesse campeonato. O único invicto, por exemplo, é o Palmeiras, né? É o único que não perdeu ainda. É o único que não perdeu e está na 6ª colocação. Mas empata muito. Já, por outro lado, que é um ponto de atenção, porque, veja, a gente está aqui falando de estatística. A estatística, às vezes, ela demora um pouco para perceber, mas nada substitui dado. Já do lado de sofrendo gols, você tem 2 times que vêm sofrendo gols a todas as partidas há 10 jogos. Red Bull Bragantino e Sport Recife. Né? Então, engraçado o confronto aí de quem está levando gol toda rodada e de quem está fazendo gol. E a curiosidade aí, até para acrescentar nos dados, os jogos que o Sport não perdeu foi o que começou na frente, né? Foi o que começou na frente do placar. Inclusive, essa é uma estatística muito interessante que eu vou estar trazendo para você em próximos encontros, Marcelo. O seguinte, essa questão de jogos em que o time virou, jogos em que o time começou marcando, saiu de frente e manteve a vitória, né, seja como mandante, seja como visitante. Porque isso hoje, principalmente nessa nova realidade do futebol, o estádio tem trazido algumas observações muito interessantes. Isso, a falta de torcida influencia muito. Influencia demais. Eu tenho sempre falado aqui com seus dados aqui, eu tenho sempre utilizado, que a quantidade de jogos que os times mandantes não saem com vitória é grande. É grande. Isso eu estou considerando o quê? Derrota e empate, né? Somando esse resultado, obviamente. Vamos mudar de divisão, falar do Clube Náutico Capibaribe, que joga nesta noite. Fica até difícil a gente falar um pouco do jogo, né? Do jogo que vai ser agora de noite, né? Tem gente aí que vai acompanhar o nosso podcast no sábado ou no domingo, e aí é meio complicado a gente sempre gravando aqui à tarde na sexta. A gente tem já a tradição de gravar nas sextas à tarde, ou pela manhã, né? Mas vale a pena, mas principalmente eu vou puxar pela camisa que o Náutico lançou, já colocou aí nas redes sociais, já fez barulho danado, preta. Vou dizer o seguinte, logo contar uma história de bastidor. Eu uma vez fui no Náutico para ver o plano, me chamaram para apresentar o que ia ser feito do Náutico, do novo Aflitos. Os Aflitos ainda estava, né, meio que abandonado e tal, o projeto. Me chamaram para fazer, não, eu não, né? A imprensa de uma forma geral. Aí, rapaz, a gente foi e tal, aí eu fui camisa preta. Aí um dirigente lá brincando comigo, que me conhece, eu não vou dizer o nome, até porque não me brincando, falou, nossa,
camisa preta aqui no Náutico, não dá não, né? Agora ele falou assim, não em referência, evidentemente, a coisa racista e tal, mas em referência ao rival. Depois que eu me toquei, né? Aos rivais, que o Santa Cruz também tem, né? Então, além do Náutico fazer a questão da campanha do racismo, né? De acabar com o racismo e tal, o Náutico também quebra essa questão de rivalidade, assim, de dane-se, passou por cima disso também. A cor preta é justamente o que diferencia o Náutico dos seus demais rivais, porque todos eles têm cor preta na sua bandeira. Inclusive o Santa, que hoje tem o vermelho, mas ele começou com preto e branco. Preto e branco, exatamente. A questão aí do Náutico, dessa camisa preta, você falou muito bem aí, ele passa esse orgulho que ele tinha por conta dos rivais, para passar uma mensagem muito mais importante e ainda foi além, porque ele ainda confrontou a história passada dele, né? Exato, a história passada. O início desde a fundação, a episódios de racismo que aconteceram lá nos aflitos, inclusive com o próprio Nilson. Sim, entendeu? Quando o Nilson era do Santa Cruz. Olha que o Nilson foi vítima de racismo quando ele era jogador do Santa. Então, a campanha que o Náutico está lançando aí, é evidente que o Nilson é ídolo do Náutico, até porque foi campeão e tal, fez uma boa história no Náutico, mas o episódio do qual ele foi vítima de racismo foi quando ele era adversário do Náutico. E eu lembro quando eu era pequeno, que eu ia ao estádio, era muito frequente esses sons de imitando macaco e xingando por conta da cor da pele. E Nilson foi quem me marcou, porque Nilson foi uma época que eu lembro bem. Estava começando a acompanhar futebol. A época que eu acompanhava e lembrava. E Nilson era uma vítima frequente. Era. Frequente. Não, e o danado era o seguinte, rapaz. Eu, particularmente, aqui em Recife, foi a primeira vez que eu tinha visto cenas como aquela. Segundo ponto, eu lembro que Nilson estava para viajar, o Santa estava para viajar, eu nem tinha amizade. Hoje posso dizer que sou amigo do Nilson, mas na época eu não conhecia bem. E aí, rapaz, eu me lembro que no Santa Cruz ia viajar, Nilson estava indignado. Vou colocar na justiça. E naquela época eu ficava, como é que vai fazer? Vai colocar aqui um Náutico, vai colocar aqui o torcedor, como é que vai ser? E assim, não tinha essa repercussão toda mundial como tem hoje. Nilson, para mim, foi o primeiro caso brasileiro de um jogador que se indignou com aquela situação e que ia brigar pelo caso, né? Então nada melhor do que chamar ele. Não tinha essa divulgação, não tinha redes sociais. Não tinha. Então nada melhor, além de ter sido jogador do Náutico, mas ele foi, sem dúvida alguma, um cara que brigou por aquilo ali, né? Hoje, infelizmente, está corriqueiro os episódios, e eu espero que essa atitude do Náutico, essa ação do Náutico foi bastante ousada, assim, no sentido de quebrar com essas coisas de rivalidade, de confrontar mesmo, não vou dizer confrontar, mas de fustigar, acabar com esse negócio, né? De deixar de amarras e tal, e enfim, foi bonito. Eu gostei demais dessa, gostei do comercial, do teaserzinho, coloquei na minha rede social, ficou legal. Adeus. Marcelo, eu só entendo o seguinte, isso que a gente vê hoje, né, não querendo me estender muito, mas isso que a gente vê hoje é possível, não porque hoje acontece mais do que acontecia antes. Eu acho que inclusive antes acontecia bem mais. Exato. O que acontece hoje é que hoje tem mais registro. Isso. Hoje, principalmente com o advento do smartphone, você vê não só no futebol. Mas foi o que eu falei, né? Assim, eu vi, aqui em Recife, foi o que eu vi, assim, com tanta repercussão, foi o de Nilson. Certamente tem, lógico, o cara xingava fulano de macaco. Só que aí não sacava, né? Aí hoje isso fica muito evidente, né? Porque a repercussão, principalmente as mídias sociais hoje, elas têm um alcance monstruoso, né? E antes você não tinha, antes você não dialogava, antes isso era uma coisa que ficava... Antes você não tinha nem imagem no futebol, né? Então, de um tempo para cá, eu digo de um tempo para cá, Marcelo, a gente que é geração, o pessoal que é mais novo, né? De um tempo para cá sempre teve futebol, mas a gente sabe que anos 80 mesmo era aventura, né? Então era pé de rádio, quando o time estava fora de casa, não tinha esse negócio, e com muita dificuldade, né? Porque não tinha os recursos que você tem hoje. Então, hoje você vê o caso lá que, vamos entrar também no caso do Neymar, né? Aquela repercussão que ele traz, com quantidade de câmeras que tem filmando em diversos ângulos, não sei o que lá, era algo que antigamente você não tinha a menor possibilidade de levantar uma discussão dessa. Era o dito como não dito.
Não tinha. Aliás, que caso ficou aquilo ali? Nem sei. Então, não... Eu já vi alguns sites dizendo que Neymar o cara não tinha dito nada. Né? Neymar já foi punido por 2 jogos e abriu-se uma investigação para saber se teve o racismo. Porque se teve, outro cara tem que ser punido, punir, né? Para ver se pune o zagueiro lá. Mas ainda não foi nada aprovado, né? Bom, falando do Náutico, voltando a falar do Náutico, o Náutico enfrenta, passar aqui rapidinho a Série B, começa nessa sexta-feira, aliás, continua nessa sexta, Confiança e Guarani, Náutico e Chapecoense, como falei, América e Figueirense, Ponte Preta e Operário, CSA e Cruzeiro, mas sempre tem um time alugando na frente do Cruzeiro, né? Se bem que o CSA aí demitiu o Fux, não era nem para ter trazido, demitiu. 18 dias. Foi, 4 jogos só. Cuiabá e Oeste, Avaí, Sampaio Correia, Botafogo e Brasil. Bom, o Náutico tem uma boa oportunidade de conseguir engatar aí 2 vitórias seguidas. Né? O Botafogo, num jogo que... Eu achei curioso aquele jogo lá. O cara chutou 4 bolas gol, 3 gols, 3 golaços. E agora tem um Chapecoense que é um adversário complicado. Chapecoense, ela é quinta colocada. Ela é quinta colocada com 3 jogos a menos. Pois é. Se ela conseguir se ela vencer os 3 que está faltando, ela é líder. Isolada ainda. Isolada. Ela tem um aproveitamento muito bom, ela está com uma campanha impressionante, foi campeã catarinense agora. Ela levou 2 gols só, se eu não me engano, na Série B. Só levou 2. Só levou 2. É impressionante. A força defensiva do time é que vem chamando muita atenção, porque também marca pouco, fora de casa, ela ganhou do Cruzeiro. Né? Marca o 7 também só. por conta dos jogos, veja. Número da Chapecoense na Série B. Aproveitamento de pontos. É a melhor equipe. O aproveitamento da Chapecoense é de 76,2%. Então, falou, né? Como mandante é 100%, como visitante aí cai para 44,4%. A defesa dela, por mais que você possa dizer assim, mas jogou menos e levou menos gols. Vamos para a média de gols partida. Chapecoense, melhor defesa da competição, com 0,29 gols sofridos por jogo. O segundo melhor desempenho é do América Mineiro, com 0,67. Então, veja, são números de quem realmente está disposto a voltar a subir. E aí, o que é que acontece? Eu entendo, Marcelo, que o Náutico, que tem o terceiro melhor ataque da competição, com a média de 1,33 gols. Vamos falar em média, porque esse campeonato é 1,9. Vai ter que ser média, vai ter que ser média. Então, o Náutico tem o terceiro melhor ataque, mudou muito o perfil do Náutico com a mudança para Kleina, né? Mudou. Vai ter um desafio, assim, que hoje, né, a gente olhar para esse jogo Náutico e Chapecoense, a gente saber realmente até onde o Náutico pode chegar. Se o Náutico ele conseguir um bom resultado hoje, eu lhe digo, o Náutico está com um time competitivo, tá? Uma vaga. É um jogo com esse perfil. Quer dizer que perfil. vai conseguir. Esse jogo com esse perfil. É um grande teste mesmo. A Chapecoense, que, só para complementar, não levou gol jogando em casa. Hoje vai jogar fora, mas, por exemplo, ganhou do Cruzeiro fora de casa, que seria um adversário direto. O Náutico tem alguns reforços aí, conta com o Chiesa de volta, conta com o Thiago de volta, que vão ficar no banco. A escalação deve ser com o Paiva de titular. Vai ser, como a Deton disse, um bom teste, e justamente para a gente ver como é que o Náutico se diante de um adversário direto, né? Eu sempre tenho essa visão também, assim, de quando você está precisando que a equipe engrene, pega um jogo bom, é pegar um líder, é pegar um time que está ali que teoricamente, a Chape é líder. Teoricamente, no aspecto de aproveitamento. Eu entendo como líder. Porque tem 3 jogos a menos, né? Ela é líder. Como eu fiz aquele negócio de pontos perdidos, né? Se for ponto perdido, é líder também. Pontos perdidos ela é líder. Então é um bom teste para o Náutico. Nesse momento em que o Kleina mudou o perfil da equipe, o Náutico está crescendo. Acho que a vitória contra o Botafogo, mesmo o Botafogo fazendo a campanha ruim, vindo de uma sequência ruim, 3-0, o 3-1 na verdade foi bom. Deu uma confiança ao time, mas para você ratificar essa confiança e esse crescimento, você precisa vencer um adversário assim. Para entender até que ponto, Marcelo, o sistema, principalmente o sistema defensivo do Náutico, ele consegue funcionar. Porque o que é que acontece? Tem jogadores que são muito questionados, né, e que fizeram boas partidas. O próprio Lombardi, né, que já virou persona, em algum momento virou persona não grata da torcida,
e depois veio se recuperando. Então, até que ponto o sistema do Náutico, que provavelmente vai estar exposto o que é que acontece? O Náutico, em algumas partidas, ele conseguiu resultados positivos, mas não atuou bem. Né? Verdade, então ele teve verdade. falhas individuais até o jogo contra o Botafogo. Eu estou falando isso, eu não tem como você dizer assim, Náutico jogou bem contra o Botafogo, olha aí, venceu 3, não tem como você dizer, porque o jogo estava muito equilibrado. O que a gente pode dizer é que não tomou susto. Não tomou susto. Exato. Mas Botafogo jogou pressionando o Náutico durante muita parte. Quando estava 0, só levou, porque levou 1-0, aí bateu o desespero, porque estava precisando vencer, bateu o desespero. Aí no outro chute, gol. Aí, meu amigo, acabou. Mas se a gente for analisar a tabela e fosse colocar quem são os principais concorrentes para subir, esse, agora, 10ª rodada, seria o segundo time que a gente poderia dizer que é um adversário direto do Náutico para tentar um acesso. O primeiro foi o Vitória, na 4ª rodada, que foi 0-0, um jogo fraquíssimo tecnicamente. E agora seria a Chapecoense. Vai ser a Chapecoense, né? Porque a primeira rodada da Avaí, eu não considero o Avaí uma candidata ao acesso, por mais que tenha um elenco aí com nomes conhecidos. Está no grupo dos irregulares, né? O Avaí é um time que não convence, como o próprio Juventude é um time que não convence, o Vitória é um time que não convence. E é aquela coisa, né? Você analisar o time no momento e o quanto ele pode entregar, né? Até o fim, porque são 38 rodadas. Então tem muito time e o Avaí ele tem também. Então você ter esse elenco mais pesado na idade vai pesar também no desempenho de 38 rodadas. Exatamente. Então você pega outros concorrentes, no meu ver, que aí você coloca a Chapecoense, o próprio América Mineiro, a Ponte Preta, o Cuiabá está surpreendendo agora, mas pode ser que não chegue com essa força no fim, como já foi no ano contra o Sport também, que o Sport estava na Série B ano passado. O Cuiabá teve um momento muito bom, mas terminou caindo e não conseguiu chegar de novo. O próprio Paraná, que já chegou a estar em outros anos, né? O Paraná é um time que ele é muito assim, já chegou a estar liderando, né? O Criciúma também aconteceu isso e depois dá aquela despecada. Pronto, no ano do Sport, ano passado o Sport enfrentou Londrina aqui, a Londrina era o líder e tem uma rebaixada. Exatamente. Não dá para fazer uma previsão tão assertiva, mas tem alguns que a gente já pode dizer que a gente confronta direto e a Chapecoense é um deles. Tem 3 times que devem. Mas eu vou dizer o seguinte: o futebol, hoje, o que é que eu vejo? A Ponte Preta, o América Mineiro e a Chapecoense. Esses 3 times, são times regulares. O Cruzeiro, o que é que eu entendo? O Cruzeiro é um time que, apesar de estar com dificuldade financeira, ele tem um potencial de atrair, porque qual é o jogador que não quer entrar no Cruzeiro? Então, de repente, ele pode puxar 2, 3, 4 jogadores e mudar toda a história. Né? Pode uma mudança de treinador, pode fazer isso aí. Então, o Cruzeiro é um grande ponto de interrogação, que pela lógica, pelo que a gente acompanhou até hoje, na era dos pontos corridos, não teve nenhum time do G12, ele acabou dando de bandeja a vaga para o Vasco. Mas seria o primeiro time grande que não iria subir. Aí o Vasco ficou na 4ª, não ficou na 4ª posição. Foi o ano que o Joinville subiu, se não me engano. Foi o Joinville, não foi o Joinville, não? Que ano foi isso aí? O campeão foi o Atlético de Goiás. Qual foi o ano? Isso foi em 2017, 2016 para 2016. 17 um dos dois caiu. Aí. 17 final caiu, foi 16. Foi isso mesmo, o Náutico foi para a Série C no ano seguinte. Foi isso mesmo, 2016. Para lembrar aqui quem foi que subiu. Deixa eu ver. Mas acho importantíssimo, porque dependendo de quando eles forem acontecer, quando eles ocorrerem, aí pode ser que ou a Chapecoense pode estar num nível abaixo, ou pode estar já lá em cima e vai ajudar, pode ajudar ainda mais. O Vasco ainda subiu em terceiro. Atlético Goianiense, Tupi, Bragantino e Sampaio Corrêa. E o Náutico terminou em quinto. É muito comum os times da B, veja o caso do CSA, né? É mais um caso. Entre a B e a C, o limite é muito pequeno. Então, o clube que, principalmente esses clubes que não são grandes clubes, Marcelo, e que eles sobem para A, veja que interessante. Eles, às vezes, fazem um esforço tremendo para se manter na A. E isso o que é que causa? Causa um desarranjo financeiro. E qual é a consequência? Uma vez frustrada a tentativa de se manter na A,
No ano seguinte ou 2 anos depois, cai para C. Aconteceu com Santa Cruz. Aconteceu com Joinville. Pode estar acontecendo com o CSA. E uma série de outros clubes. Vai para assim, uma estrutura. Isso. Aí investe demais para tentar ficar. E acaba veja, caindo, quebrando a cara. Série A não é simplesmente você ter um orçamento maior. É você ter um entendimento melhor de futebol. Por quê? Porque a Série A pode ser, inclusive, muito mais danoso para o clube. Você diz, não, a Décio está louco. Você está dizendo que o clube, quando sobe para A, é pior para ele? Por quê? Porque às vezes ele quer se manter, ele estoura o orçamento e aí como 20 mil reais. Pois não, é, o mercado é outro. Então, o rombo que fica... Eu falo isso assim. O Santa Cruz passa por isso todas as vezes que o Santa Cruz vai para a Série A. Porque o Santa Cruz, e aí eu até quero aproveitar para a gente já até mudar de canal, né, e ir para a Série C e falar do Santa Cruz. Todas as vezes o Santa Cruz vai para a Série A, ele vai, quando ele consegue, a sua conquista é algo pontual. Não existe uma solidez nesse acesso. Não é uma coisa que foi toda amarrada, que é o que está acontecendo com o CSA, né? Não é uma coisa bem amarrada. Aconteceu com o Náutico. Não é um projeto a longo prazo. Não é uma coisa que você vê consistência em ficar. Por exemplo, o último clube que ficou muito tempo na Série A é o Sport. O Sport ficou agora ultimamente 6 anos, eu acho. 5 anos, 6 anos. Sim. E lá atrás, por 10 anos. Que não deveria ser algo que ficasse marcado na cabeça da gente, não, sabe? Devia ser uma coisa que a gente nem contasse. Mas é uma coisa que está ficando tão raro de ficar se permanecendo na Série A que a gente já tem Eita, que feito, ficou 10 anos na Série A. Porque, sinceramente, eu, pelo menos, cresci vendo os clubes na Série A, embora a Série A tinha uma... O CRB na B. Então, o CRB, quando o CSA, inclusive, estava muito mal, ele dizia o seguinte, não, estamos há 10 anos, quase que eu caí agora, há 10 anos na Série B. Estamos há 10 anos na Série B. Então, que danado é isso? Qual é o grande mérito de você ser um clube participante? Porque, veja, o exemplo a ser seguido é o Atlético Paranaense, que é um clube que estava fora do eixo e conseguiu se consolidar. Por mais que esse ano não esteja com aquelas campanhas excepcionais, mas ele conseguiu criar uma nova realidade. E ele conseguiu como? Através de estrutura. Né? De você desenvolver um planejamento de elenco onde você tem jogadores espalhados por todo o Brasil. E já que a gente está falando do Santa Cruz, passa e a gente tem que fazer novamente um podcast até especial a respeito do Estatuto do Santa, que precisa ser remodelado, precisa ser atualizado. Porque o que acontece em Santa Cruz? Santa Cruz é gerido com mentalidade de 1900 e a fumaça. Pô. Tem uma figura lá que é o presidente do clube, que é Constantino Júnior, que é um cara jovem, é um cara de boas ideias, pode ter boas ideias, mas ele vive numa atmosfera que não é do tempo do Santa. É a questão do clube ser dividido em 3, né? Não tem condições, é um clube partido. Né? A questão do campo lá que foi alugado com não sei quantos reais lá, não vou nem entrar nessa discussão aí, porque quem fez isso, ele não faz na maldade, ele faz querendo ajudar o clube, só que não tem mais como ser dessa forma, não tem que se permite, tem que fazer outras possibilidades. E as 3 partes do clube, o patrimonial, o executivo e o social, eles fazem de forma independente, ele não presta conta para o executivo. Ele vai lá, faz e pronto, acabou-se. Aí depois tá lá o pepino na bronca para resolver. Falta harmonia. Aí falta uma conexão ali, né, dos setores para que seja tudo o barco ir para o mesmo lugar e não 3 partes diferentes. Aí não dá. Até porque, só complementando ali a ideia de Adson, quando ele mencionou o CRB, ele falou, o CRB passou aí 10 anos na Série B e meio que se gaba por isso, né? E aí... eu acho que é interessante isso, porque você pode se gabar por isso, você pode se gabar por essa regularidade, mas seria interessante que você mantivesse essa regularidade com um objetivo futuro de repente, você beliscar algo maior lá na frente, né? Então, justamente eu acho que a questão de planejamento que o futebol brasileiro ainda não tem e não consegue assimilar. Os poucos clubes que tem, que são os clubes maiores, e alguns deles só, estão bem à frente. É o que a gente viu agora, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, quando conseguiu concentrar o mínimo possível e fazer um planejamento decente, ele engoliu tudo. Engoliu todo mundo, trouxe o treinador de fora, conquistou a Libertadores, por pouco não conseguiu o Mundial.
É outro patamar quando você tem uma casa organizada. O CRB ele passou 10 anos, tem mais de 10 anos, sei lá, na Série B. Tem bem mais agora. Tem bem mais de 10 anos, mas ele poderia, por exemplo, quando é que eu quero estar na Série A? E daqui a 5 de luva que o CSA deu nele, né? Por mais que o CSA caia, vai dizer, olha, você está aí passando ad eterno, virou patrimônio da Série B, o CRB. Exatamente. Né? E o CSA, ou seja, estava lá na D, chegou com ruim. Caiu no outro ano, mas conseguiu o objetivo. Exatamente. Né? Por exemplo, o CRB chamou a atenção agora porque eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, Léo Gamalho fazendo gol no Cruzeiro em todos os jogos, inclusive na Série B. Aí, por que ele não pega e faz, a gente está em 2020, 2025 eu quero chegar na Série A. Mas eu não quero chegar na Série A para descer em 2026. Eu quero chegar para me manter o máximo possível, pelo menos uns 3 anos. Fazer um caixa decente. E talvez às vezes não precisa nem chegar nisso. Por exemplo, você tem objetivos de curto prazo, por exemplo, uma Copa do Nordeste, né, que é a realidade dos clubes do Nordeste hoje. Sim. É disputada. Depois que você vê um Campinense da vida, um Sampaio Correia, né? Qualquer clube desses de maior torcida, ele consegue. Agora, o que eu vejo o maior problema nessa questão de projeto de médio e longo prazo recai justamente nos clubes de torcida, de grande massa. Por quê? Pega o exemplo do América Mineiro, que não sofre grandes pressões, né? O América, quando subiu, acho que porque o América é meio ioiô, né? Mas o América, quando subiu, ele tinha passado um tempo realmente meio nefasto e o pessoal criou um conselho diretivo no clube, né? Eram 10 vice-presidentes, alguma coisa assim. E aí o clube subiu e eles disseram, olha, o nosso orçamento é esse. Vamos disputar a Série A, mas o nosso orçamento vai ser esse. O que é que aconteceu? Caiu. Pá. Mas quando ele foi disputar a Série B no outro ano, ele estava reforçado. Por quê? Ele tinha mantido o orçamento e teve o reforço de caixa com os recursos que eram advindos da Série A. Então ele diz, olha, eu entendo a mentalidade de um clube como o América. Eu entendo que eu vou poder estar oscilando, a minha realidade é entre A e B, mas eu não vou fazer loucura. O que acontece com o futebol pernambucano, que a gente tem a nossa mania de grandeza, é porque às vezes isso acontece no Santa, acontece no Sport e acontece no Náutico. Né? Por que é que o Náutico disputa uma Série B em um ano e cai para C no outro? Porque apostam todas as fichas na série. Isso não pode. O futebol profissional ele não aceita mais isso. Eu não posso fazer dívida pensando que no ano que vem eu vou ter receita para cobrir isso daí e tal, e não tem que subir de todo jeito, e depois aconteceu o que aconteceu. Exato. Né? O Santa, lembra de 2006? O Santa antes era um time monstruoso, aí perdeu uma final nos pênaltis para o Sport. Pronto, acabou. O caso Lecheiro. Foi o caso Lecheiro. E pronto. E aí desestruturou o clube todo. Mas aí você vê como são as coisas. O último ano, que aí você vê como não pode se colocar apenas no futebol a questão de ficar ou não na Série A. Por exemplo, o último time do Santa Cruz disputando na Série A, eu achava um bom time, inclusive, para a Série A. Eu achava que era um time que dava para... Era um bom time. Só não pagavam, né? Aí, meu amigo, é isso que eu ia falar, por exemplo. Tem um bom time que conseguiu até bons resultados, mas aqui, estruturalmente, o clube estava... Foi uma situação muito semelhante a do com um campeonato de 38 rodadas, não se sustenta. Não se sustenta. Bom, falando da Série C, o Santa Cruz estreou o Matelot, né, o jogo contra o Remo, venceu. Até bati um papo com o Marcelo dizendo que o primeiro tempo foi bom, mas o time precisa ter manter uma qualidade dentro de campo, que não foi o que não aconteceu lá no time no Remo. Foi quando o time estava mal, fez o gol. E o time do Remo estava invicto na competição. Foi a primeira derrota do time do técnico Mazola nesse campeonato. Perdeu por 1-0 para o Santa Cruz. Gol de Elivelton, zagueiro. E acho que eu sinceramente, pela Série C e pela como é que chama? Pela Série C e pelo time que tem, eu volto a afirmar que o Santa Cruz tem tudo aí para fazer uma grande campanha. E Marcelo vem com uma situação mais diferente da última vez, né? É o que eu digo muito aqui no Conversa, assim. O problema do Santa Cruz, o grande desafio, vamos dizer assim, não vai ser agora no momento de fase de grupo. É o mata-mata. Não é mata-mata, não, é quadrangular. É quadrangular. Sim, na verdade, quadrangular, que vai ser para o Santa uma vantagem. Veja só. Por quê? Porque na época do mata-mata,
né? Você está falando, eu me lembrei, é o exemplo clássico que vem, que é o Fortaleza, né? O Fortaleza tem o estigma de Fortaleza, né? Que tentou, se eu não me engano, foram 8 anos, Isso, né? por aí. Buscando o acesso. O Santa tem essa oportunidade de ouro, que é o acabou o mata-mata. Porque tanto o Santa quanto o Náutico, eles perdem muitas dessas vagas em mata-mata. Então, com quadrangular, fica mais fácil. Mas aí eu vou discordar um pouco, porque eu acho que tem 2 pontos aí que são importantes nesse quesito quadrangular. Primeiro, o quadrangular é misto. Então, ele não vai pegar todos os times do mesmo grupo. Vai ser ele e mais um do grupo A, com mais 2 do grupo B, que é do Sul e Sudeste. E além que hoje seria o Volta Redonda e o Ipiranga de Erechim, né? Isso, que são 2 times que sempre complicam, né? Geralmente são bons times, são aqueles times tinhosos, como eu gosto de falar. Mas o outro ponto que eu vou chamar a atenção é a questão dos estádios vazios. Que era o grande diferencial do Santa, que botava 40 mil pessoas em Série D. Exatamente. Né? Para mim é o principal ponto, inclusive. O Santa Cruz não vai ter o apoio da torcida. E isso aí como a gente já viu em vários jogos, está fazendo uma diferença muito grande. Tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Vamos passar os jogos da Série C para fechar, porque o programa hoje foi extenso. Foi bom. Foi especial o Adilson Leite. Foi ótimo. Vamos lá, sábado começa com 13 e Jacuipense, Manaus e Santa Cruz, jogo na Arena Amazônia. Remo e Botafogo, Ferroviário. E Paysandu, Vila Nova e Imperatriz. Imperatriz faz a campanha mequetrefe. Ele e o 13. O 13, para mim, é a maior decepção. O 13 tá horrível. Por outro os times lado, paraibanos, né? É o time surpresa nesse campeonato. Né? Tá ali encostadinho no G4, tá a um pontinho. E tem um jogo a menos. Né? É verdade. Quem é que eu destaco no grupo do Santa? O Ferroviário, que vem conseguindo crescer realmente nesses últimos anos. Desde aquela vez que ele surpreendeu o Sport na Copa do Brasil. Né? O Remo é uma incógnita, porque apesar de perder, só ter perdido esse jogo, mas é um time também que empata muito, né? E Paysandu que tem a tradição. Então Remo e Paysandu são os 2 times de camisa, além do Vila Nova, mas que o Vila Nova não está parecendo um time competitivo. O Paysandu que dos anos pediu demissão. Se desentendeu lá com o diretor lá e acabou pedindo para sair. E o que eu chamo, o Paysandu pode passar para aquele mesmo estigma do time que bateu na trave no ano anterior e dá uma despencada no ano seguinte. E eu chamo a atenção no grupo B, anota esse nome, que é o time que subiu da Série D como campeão. Brusque. Subiu o como Brusque campeão da Série tem D. 12 pontos, tem um jogo a menos que todo mundo é líder do grupo B. Tá? Então o Brusque hoje, ele é um dos times aí que eu acho que espero que não cruze aí o caminho do Santa. Hoje não cruzaria, né? Porque cada um é cabeça de chave. Então... Inclusive o Brusque, que eliminou o Sport na Copa do Brasil, está até agora na Copa do Brasil, está na 4ª fase. Mas perdeu né? Será? Em casa. Mas é uma campanha surpreendente e a gente sabe que tem um patrocínio por trás, né? Forte, que é da Havana, que é da própria cidade de Brusque. E só fazendo uma última lembrança em relação a mandantes versus visitantes. A Série A, hoje, ela já equalizou um pouquinho, você tem uma quantidade de vitórias dos mandantes já superior à dos visitantes. Na Série C, o domínio é dos mandantes, tá? São 57 jogos com 27 vitórias dos mandantes e apenas 9 dos visitantes. Mas quantos empates? 21. Caramba, muito empate, cara. Então o aproveitamento de pontos dos mandantes é de 59,6, dos visitantes de 28,1. Tá? A Série B ainda é aquela que traz o maior nível de dificuldade para os mandantes, porque os visitantes na Série B eles conseguiram ter um percentual de vitórias interessante. Né? Quanto? Diz aí, Deixa eu abrir aqui. Tá bem. Então, enquanto isso, eu fecho aqui a classificação do grupo B. Classificação não, a rodada. Já teve Londrina e São José, agora vai ter São Bento e Volta Redonda, Ipiranga e Criciúma, Brusque, Tombense e Boa e Itu, no estádio municipal de Varginha. Série B, 88 jogos, 37 vitórias dos mandantes, 24 dos visitantes e 27 empates. Então, o aproveitamento dos mandantes
é de 52,3 e dos visitantes de 37,5. E só para fechar, tá dando um equilíbrio aí. na Série A, né? A Série A também passou por esse processo, né? Tá com 96 jogos, né? 42 vitórias dos mandantes, 26 dos visitantes e 28 empates, né? Então você tem o percentual de pontos desperdiçados. O que é o ponto desperdiçado? Todo empate você ganha um ponto para um time, um ponto para o outro e um voa. Né? Então o percentual de pontos desperdiçados na Série A é de 9,7. Então com isso o aproveitamento dos mandantes é 53,5 e dos visitantes 36,8. Só para pegar esse mesmo parâmetro rapidinho, a perda de pontos na Série B é de 10,2, porque tem mais empates, e na Série C esse percentual vai para 12,3, porque é o campeonato dos empates. Então 12% dos pontos eles estão voando, porque é muito empate. Até se vai jogar na loteria esportiva, ele faz conta pra caramba, ele passa meia hora no... Deus me livre, tá na... Você acertou, eu vou falar dele. Eu vou ficar na fila da lotérica pra jogar e tá lá, Dex. Meu irmão, o cara se deve você demorar quiser, só para complementar, na Série C a média de gols é de 2,19, são 125 gols em 57 jogos. Na Série B, essa média está um pouquinho menor, 2,05, né? Então 100 gols dos mandantes, 80 dos visitantes. E na Série A, a média de 2,38, né? São 96 jogos, 228 gols com 127 dos mandantes e 101 dos visitantes. Muito bem, Adedson. Fechando o nosso Futzap especial, a participação aqui do nosso amigo Adedson Leite. Vai vir mais vezes, já vou logo dizendo. E agradecer a presença, Adedson. Obrigado. E a parceria aí. Você também fazendo trabalho aí com curso de Excel, não é isso? Isso, eu tô ministrando o curso de Excel, tanto no básico, que eu chamo básico intermediário 1, onde você vê 40 fórmulas. Inclusive, aquelas fórmulas, tem gente que chega para mim e diz, olha, mas eu sou avançado. Eu digo, qual é a fórmula que você quer saber? Eu quero saber PROC-V. Eu digo, PROC-V a gente dá no básico intermediário 1. Né? Então, gráficos, estamos lançando a partir da próxima semana o intermediário 2, que você vai trabalhar mini gráfico, tabela dinâmica, gráfico dinâmico, correlação de links e dados vinculados entre PowerPoint e Excel, né, criando PDFs e fazendo esses relatórios. Hoje, por exemplo, eu elaboro mais de 300 páginas de relatórios entre séries A, B, C, Covid e tudo mais, Marcelo, em 15 a 20 minutos. Né? Então, essa mágica eu quero compartilhar com o público em geral. E a gente tem 25 anos de experiência em Excel. Eu estou trazendo aí esse conteúdo de um curso 100% online. Né? Que é uma grande diferença, professor ao vivo, e cada questão ela é montada com o aluno. Isso dá a oportunidade da pessoa realmente aprender. Porque não adianta você fazer aqueles cursos tutoriais que a pessoa fica vendo o vídeo lá e não entende nada. Aqui vai, pergunta e tem uma série de outras coisas. E depois é só procurar lá no Instagram, Adedson, e você vai encontrar todo esse portfólio. A gente vai marcar você na postagem, pode ficar tranquilo. Valeu, Adedson, obrigado. Dani, valeu, hein? Valeu, Adedson. Dá um recado dos perfis na internet. O perfil aí, bota para seguir a gente no Futzap Oficial, lá no Instagram, no Twitter, Futzap1, o numeral. E é isso, a gente tá lá presente, todo dia tem postagem nova, os stories, a gente faz um resumo no Instagram lá todos os dias dos 3 times daqui da capital. Então é só colocar para seguir a gente e ficar acompanhando. Vamos embora, a gente gravou mais uma vez aqui no parceiro Confraria da Barba das Graças. Tem também em Casa Forte. Beleza? Um abraço para Eduardo, que é um grande parceiro. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.